existe uma receita pronta, né? Eu procurava, eu sempre falo isso para as mães, eu procurava essa receita pronta quando eu cheguei no autismo, quando eu soube que a gente fica assim, tem fases, né? A gente tem a fase do que a gente não acredita, que é autismo, que a gente duvida, né? De quem está falando que a criança é. Depois é a negação, né? A negação. Depois você assimila, depois você chora, tem o luto. Aí depois tem aquela fase que a gente se empolga, a gente quer abraçar o mundo e quer fazer tudo. Vamos à luta. Lutar, né? Isso. Essa hora a gente, eu quero fazer tudo pelo meu filho. E isso não pode mudar. Isso aí a gente sempre tem que fazer mesmo, né? É verdade. Lutar por eles. Mas a gente tem que saber aonde a gente está indo também, né? Justamente. Seguir uma direção, né? Com segurança, com apoio, né? E aí a equipe ajuda muito a gente. Mas é o que você falou aí. Uma coisa que, assim, eu aprendi muito nessa minha caminhada, e, assim, a gente vai falar um pouquinho depois, mas que o modelo da IR que eu trabalho, mas também a gente vai falar também de outras abordagens, porque tudo é importante, né? Mas observar, isso é muito importante. Quando você não sabe muito o que fazer, o Dr. Greenspan falava isso, quando você não sabe o que fazer, observe sua criança, porque você precisa observar para você entender o que ela traz para você, né? Eu vi que muita coisa do Rafa não é... Hoje em dia eu vejo, eu falo, não, hoje não vai adiantar eu fazer atividade assim. Hoje é o dia de eu colocar espuma lá na piscininha dele para ele brincar com as bexigas lá dentro. É a hora dele ficar dando 10 voltinhas lá de bicicleta, ficar ali correndo ali fora, atrás, olhando os passarinhos. Não vou colocar ele para fazer atividade agora. E aí, de tarde, ele é outra criança. Então, mas a gente só chega nesse nível. Ontem eu estava conversando com as minhas amigas, até tá a Nath aí, eu vi ela aí. Passou aí agora. A gente estava conversando sobre isso. A gente precisa saber exatamente o que a nossa criança precisa. A mãe precisa saber disso. A mãe precisa saber. Isso é muito sério. E isso você faz observando. Então não adianta você procurar, a gente procura aquela receita, aquele pozinho mágico, que não existe. Você precisa conhecer o seu filho e estudar um pouquinho, né? Entender um pouco todas essas questões que a gente falou aqui. E aí o resto é bem intuitivo. Muitas de nós fizemos muita coisa intuitivamente e dá certo também. Claro, a gente precisa, né, dos terapeutas, muito, precisa mesmo. Só que tem muita coisa que a gente acerta, né? Então, primeiro a gente precisa reconhecer os atrasos dos nossos filhos. Eu sempre falo isso. Antes de começar a rotina ainda, não entrei ainda na rotina para a gente montar, tá? Eu sei que tem muita gente esperando isso aí. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Ou seja, lá atrás, quando o Rafa recebeu o laudo, a neuro que fechou o diagnóstico dele, ela disse que ele era leve. Ela falou para mim que ele era leve. No primeiro diagnóstico do Rafa, não está escrito autismo leve, está escrito autismo. Mas ela, na boca, assim, ela falou, mas é leve. Você vai fazer terapias, ele vai melhorar. Ele é muito pequeno ainda. Não sei. É que ela queria abrandar o meu coração, a minha dor, né? Sim. Que isso não é mal, não é uma coisa ruim. Mas depois, quando a gente vai começar a entender os marcos de desenvolvimento, e aí uma criança que não fala jamais vai ser leve. Leve. Não é verdade? Sim. Para começar, não existe isso. Uma criança que tem atraso de fala não é leve jamais. Não é leve. Não. Questões seletivas alimentares e outras coisas, tinha muita questão sensorial. Também não é leve. Não é leve. Então, assim, questões motoras, não é leve. Então, aí eu descobri que não era, que era moderado. Então, não tampe o sol com a peneira. Meu filho Você não precisa sair por aí. Eu acho que a gente não deve jamais esconder o autismo do nosso filho. Mas você também não precisa ficar falando, meu filho é moderado, meu filho é leve. Você fala o que você quiser. Você fala que seu filho é autista. Mas como eu tô aqui dando a minha cara aqui, sempre conversando com as mamães, é bom que eu fale, porque tem muita gente que acha que o Rafa hoje, falando, ele é leve. Ele ainda não é também, gente. Tá? Ele ainda não é. Porque a fala dele não é funcional, ele não sabe se virar completamente sozinho. Se você deixar o Rafa sozinho ali, ele vai se enrolar. Se alguém perguntar alguma coisa, ele não vai saber responder tudo ainda. Então, ele não é autista leve. Mas a gente está trabalhando para chegar lá. Mas está caminhando, né, Dani? Estamos. Tem muita coisa que melhorou, muitas coisas. Mas está próximo. Está próximo. A gente tem feito bastante avaliações, assim, tem bastante coisa que melhorou muito, graças a Deus. Sim, tá? Então, como que... quando a gente vê os TBTs aí que eu coloco, né, dá para ver que muita coisa mudou. Então, aonde que você vai se embasar nisso? Através de marcos de desenvolvimento mesmo. Eu tenho meu guia das mamães, tem esses checklists.
que tá aí, ó, todo mundo participa de grupo. Tem o Instagram do @terapia de mães atípicas, que eu participo também. Lá lá no perfil tem algumas coisas para vocês baixarem lá também. O Guia da Mamãe tá lá, tá no meu canal também. Tem vários marcos aí, gente. Fora que o profissional também vai passar, né? O profissional também, ele passa para a mãe onde a criança tá. Mas eu acho interessante a mãe ter uma versão de um marco dela, para ela estar folheando, para ela estar olhando mesmo, para ela falar, isso aqui ele não está fazendo ainda. E não ter vergonha e nem medo de voltar lá atrás. Sim, voltar. Muito importante. Várias vezes, porque eu sempre estou voltando, revisitando algumas coisas que o Rafa ainda não faz, de criança de 4 anos. Tem coisa que ele não faz. Então, tudo bem, né? A gente tem que fazer e eu vou olhando, agora já faz. Então, beleza, vamos lá. E a gente ainda tem uma coisa, é uma desvantagem, né? Que os atrasos, eles vêm em cascatas, a gente tem que seguir a idade e, ao mesmo tempo, estar de olho nos atrasos. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Nada é fácil, porque, né? Na verdade, para as nossas crianças, a gente tem que alcançar aquele marco, mas também tem que ficar revisando, porque tem que fazer uma manutenção, porque ainda tem a questão que as nossas crianças podem ainda perder aquela habilidade se a gente não ficar mantendo, né, Dani? Então tem que ter isso também. Tem. Depois, nas dicas ali, eu vou falar para vocês, é importante, a gente precisa repetir, a gente precisa variar, precisa fazer tudo isso, senão não anda. É verdade. Então, fechamos essa parte, ó. Não tampe só com a peneira e conheça sobre marcos de desenvolvimento. Lá, eu e minha amiga Nath Afonso, a gente fez um monte de lives sobre marcos. Tá no canal lá, vocês podem olhar. Aí, super dica já, gente. Já é uma dica. Já tem. Já é uma dica. Outra coisa, se a criança já vai para a escola, tá? Não esquece. Conversa sempre, tem que ter uma conversa bem equilibrada. Não é equilibrada a palavra, você tem que estar integrado com a escola e com a terapia. De preferência, se vocês conseguissem, isso seria maravilhoso. Colocar pelo menos uma das terapeutas e uma das professoras ou a professora auxiliar da criança num grupo, com vocês 3, para passar alguma coisa, de repente uma foto de alguma coisa que está fazendo. Ter uma conversa assim, sabe? Todos juntos, porque precisa dessa integração para dar certo. Por isso que eu tive muita sorte, apesar de não ter grandes terapias, mas o Rafa teve bastante terapia no início, numa ONG, mas eu comecei a fazer as coisas em casa porque era pouco. Porque a gente vê que a criança precisa de muito, né? E por isso que eu saí do meu serviço para fazer a minha parte em casa, que até desfraldar eu tive que desfraldar. O Rafa, com 3 anos e meio, ainda estava usando fralda. Então, eu tive que fazer tudo isso. E aí, depois que eu fui para casa, deslanchou muita coisa. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu gostei de fazer isso aqui. E aí eu não parei mais. Com certeza, porque tem que ter repetição. Porque sem repetição não tem aprendizado, né, Dani? Não tem. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Tá, beleza. Boa comunicação entre a terapia e a escola. Pega um pouquinho das ideias. O que tá na escola? O que você está ensinando, prof, essa semana? O que vai ser... Mãe de criança típica sempre tem que estar um pouquinho na frente. Tem que saber o que a criança fez na escola, o que vai fazer essa semana. Para você meio que já se preparar e tentar repetir em casa. Precisa, porque eles precisam disso, né? A terapia também. Falar com a terapeuta, olha, o que você fez hoje? Me fala aí que eu vou continuar, o que você trabalhou? Vocês montaram um quebra-cabeça, beleza, vou pegar um quebra-cabeça em casa, vou fazer também, vou repetir. Você está trabalhando tal coisa? Eu vou fazer também. Tem que ter isso aí. Isso aí faz grande diferença. Com certeza, é a repetição, é o que a gente acabou de falar. Porque se não tiver, ou antecipação, igual a Dani falou, né? Ou você tem que antecipar um conteúdo para a criança, ou então repetir mais vezes para que ela aprenda e consiga fazer ali, né? Pelo menos parecido que a outra criança, a coleguinha ali da escola, está fazendo, né, Dani? Sim, precisa. E na escola, eu não vou falar de hoje disso aqui, porque é muito... Nossa, se for falar de escola, é outro capítulo. Tem muita coisa que escola é outro tópico, mas na escola também tem outras coisas que uma hora a gente pode falar disso. Aí, gente, mas aí a rotina, né? Aí, primeiro, vamos pensar assim,